Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. O plano desta leitura é uma tabela que eu fiz para uma leitura anual, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Então, ouça a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo a leitura do dia 3 de outubro. Amós, capítulo 5. Predição da ruína de Israel. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová, : a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, : buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite. O que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. O que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a assolação contra a fortaleza. Aborrecem na porta os que os repreende, e abominam o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enorme os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal, e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor. Em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão : ai, ai. E ao lavrador chamarão para choro, e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será, e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembléias solenes
não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto, por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levaste a tenda de vosso Moloque e o altar das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus que fizestes para vós mesmos, esse Deus aqui com D minúsculo. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Capítulo número 6. A corrupção de Israel, ameaças. Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate. Depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência, que dormis em camas de marfim e vos estendeis sobre os vossos leitos e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio da manada. Que cantais ao som do alaúde e inventais para vós instrumentos músicos como Davi. Que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos e cessarão os festins dos regalados. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor Deus dos exércitos. Tenho abominação pela soberba de Jacó e aborreço os seus palácios, e entregarei a cidade e tudo que nela há. E acontecerá que, ficando de resto 10 homens em uma casa, morrerão. E alguém tomará o seu tio, ou o que o queima para levar os ossos para fora da casa, e dirá ao que estiver nos cantos da casa, está ainda alguém contigo? E ele dirá, ninguém. E dirá este, cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor manda, e será ferida a casa grande de quebraduras, e a casa pequena de fendas. Poderão correr cavalos na rocha? Poderão lavrá-la com bois? Porque haveis vós tornado o juízo em fel e o fruto da justiça em alosna. Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis, não nos temos nós tornado poderosos por nossa força? Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á, desde a entrada de Amate até ao ribeiro da planície. Capítulo 7. A visão da locusta, do fogo e do prumo. O Senhor Jeová assim me fez ver, eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois da cega. Vou ler de novo o versículo número 1 do capítulo 7. A visão da locusta, do fogo e do prumo.
O Senhor Jeová assim me fez ver, : eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse, : Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová, : eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse, : Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim, : eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse, : que vês tu, Amós? E eu disse, : um prumo. Então disse o Senhor, : eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e distribuídos os santuários. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, : Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós, : Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós, : Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias, : Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, : Vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, : Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor, : Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amém? Você ouviu a leitura do dia 3 de outubro. Você ouviu os capítulos 5, 6 e 7 do livro do profeta Amós. Se você está atento a esta gravação, se você está observando, eu tenho dito quase em todas as leituras, que fazendo esta gravação, eu estou prestando muita atenção na fidelidade dos profetas, nas duras mensagens que eles entregavam às nações, aos sacerdotes, aos reis, para Judá, para Israel. Eles não tinham medo, eles não temiam ao homem. Então ele estava profetizando em Betel.
Então, no versículo 10, eu vou repetir, do capítulo 7, diz assim: então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Então, este sacerdote manda uma mensagem para o rei Jeroboão que eles não estavam suportando as profecias do profeta Amós. Imagina, Amós estava profetizando mensagens que Deus o mandava profetizar. Então ele não tinha compromisso com o homem, ele tinha compromisso com Deus. Então, no versículo 12 diz assim: depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, ali come o pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Então imagina o sacerdote Amazias dizendo para ele que ele fosse para Betel, que ali era a casa do rei, o rei que mandava. O rei não mandava nada, o rei não manda nada. Quem manda é Deus. Deus é soberano. Nós temos que entender isso. Quando o homem está fora do propósito de Deus, ele perde a autoridade, porque Deus dá autoridade ao homem, mas Deus também tira. Entendeu? Então, o versículo 14, eu gosto muito dessa resposta. Eu estou repetindo a leitura, porque o tempo está me permitindo. É repetição. Porque eu acho tremendo essa resposta que Amós deu para ele. E respondeu Amós e disse a Amazias. Amazias era um sacerdote. Olha, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas eu era boeiro e cultivador de sicômoro. Quer dizer, ele era um homem do campo. Deus o chamou, Deus não... Sabe, quando nós queremos escolher ou condenar alguém que é escolhido por Deus, quem somos nós? A autoridade é de Deus e não do homem. Quando Deus escolhe, o homem não pode impedir a escolha de Deus. E ele continua: mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. E ele continua, te lembrando que eu estou repetindo, o capítulo 7, versículo 8. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. E o profeta Amós continua: portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá. Será que hoje nós temos profetas na casa de Deus que tem esta coragem de fazer isso que Amós fez? Será que eu tenho esta coragem? Eu mesmo me pergunto. Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Então, fica aí esta leitura para nossa meditação. Você vai continuar ouvindo na próxima gravação o livro do profeta Amós. E ele continua profetizando sem medo e sem temor, falando o que Deus lhe mandava falar. Que eu e você sejamos porta-voz de Deus, profetas de Deus, atalaias de Deus, sem nos comprometer com nenhum homem na terra. Sempre eu digo, eu não incentivo nenhuma ovelha, nenhum membro de igreja ser rebelde, se rebelar, fazer divisão dentro da igreja. Não, isso não é coisa de Neuza Baldini, não. Mas eu estou falando da autoridade de ministrar a palavra de Deus. Estou falando da autoridade de entregar a mensagem profética que Deus nos manda. Tem muitos mensageiros por aí pregando sim o que Deus manda, o que Deus ordena. É só entrar na rede social e ver o que pastores, pregadores têm coragem de falar. Mas também tem muitos pregadores e mensageiros que estão pregando para agradar o homem, para agradar o ego do homem. Cuidado, você que foi chamado por Deus.
Cuidado você que Deus te entregou a responsabilidade de um ministro, de um pregador, de uma pregadora da palavra de Deus. Cuidado você que tem um chamado na vida para fazer a obra, realizar a obra de Deus. Não deixe se levar por agrados, por elogios, por presentes, por cargos. Amós era boieiro e cultivador de sicômoros, e Deus o chamou após o gado e mandou: vai e profetiza ao meu povo. Então eu deixo essa mensagem, que Deus nos abençoe, que sejamos profetas aqui na terra, que venhamos a falar, pregar, profetizar, ministrar, exortar, ensinar, aconselhar aquilo que Deus nos tem mandado falar. Um grande abraço, obrigada por me ouvir, Deus te abençoe, te espero na próxima gravação, se assim você desejar. Amém.